Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Simone Gantuá, esse é o Direito Empresarial do século XXI e hoje eu vou falar sobre penhora de cotas, mais precisamente da sociedade limitada. E por que eu escolhi esse assunto? Eu escolhi esse assunto porque geralmente os advogados confundem penhora de cotas com um outro assunto que lembra penhora de cotas e eu quero que você nunca mais confunda alhos com bugalhos. Mas antes de eu começar a explicar para você do que se trata, do que eu pretendo explicar para vocês, de partida, gente, subscreve o canal, dá o seu like, dá o seu joinha para a gente continuar produzindo um conteúdo interessante, útil e de qualidade. Se você é novo aqui, não sabe, não tem a menor ideia do que a gente trata aqui, já vou te adiantando. A gente trata de direito empresarial e a gente trata também de carreira iniciante na advocacia. Se você está começando na advocacia, você chegou no lugar certo. Então vamos falar, vamos conjecturar o que eu quero falar para vocês aqui hoje. Vamos lá, olha só. Quando a gente fala em penhora de cotas sociais, a gente está falando em pegar uma parcela do patrimônio do sócio que faz parte do patrimônio do sócio, porque a cota social é patrimônio dos sócios. Se você é sócio de uma sociedade anônima e tem ações, faz parte do seu patrimônio essas ações. Se você tem cotas de uma sociedade limitada, faz parte do seu patrimônio. Então, por ser um bem de valor patrimonial, ele é suscetível de penhora e de apropriação. Por essa razão, é possível que para pagamento de uma dívida do sócio, a sua cota seja penhorada. Até aí tudo bem. O que as pessoas confundem é a penhora da cota com a penhora da renda decorrente da cota. E são coisas diferentes, porque quando você se apropria da cota, se você penhora a cota e aliena a cota, o sócio, ele vai deixar de ser sócio da sociedade, ou pelo menos parcialmente, se essas cotas vierem a ser adquiridas, ou adjudicadas, ou alienadas, ou leiloadas, como são desfechos possíveis do desdobramento da penhora dessa cota. Então, é possível que isso aconteça. Agora, se você penhora a renda da cota, você está mantendo a galinha dos ovos de ouro do empresário. E eu digo para você, se você souber que a cota daquele sócio devedor dá rentabilidade, ou seja, gera rentabilidade, é mais vantajoso você pedir a penhora da renda, pedir a penhora dos dividendos, do resultado daquele investimento. E por que isso, gente? Por duas razões. É menos oneroso para o devedor, porque ele mantém o patrimônio dele, ou seja, ele mantém a galinha dos ovos de ouro, e para você é vantajoso. Por que é vantajoso? Porque um dos problemas da penhora da cota na sociedade limitada é justamente a dificuldade que você vai ter de adquirir essas cotas, ou de leiloar essas cotas, ou de entrar nessa sociedade se você adjudicar essas cotas. Porque a amplíssima maioria das sociedades limitadas existentes no Brasil são sociedades de pessoas. E em sendo sociedades de pessoas, não pode o judiciário impor aos demais sócios a entrada de um sócio estranho, porque a decisão do juiz é da sociedade para fora e não da sociedade para dentro. Então, se você penhorar as cotas, provavelmente você sequer conseguirá alienar se essa sociedade não for uma sociedade muito lucrativa. Mas se ela, por sua vez, for uma sociedade muito lucrativa, é melhor você penhorar o rendimento dela, o lucro, né? Na verdade, o dividendo dessa sociedade, obviamente na parte cabível em relação à participação do sócio devedor que você tem. Então, o que as pessoas às vezes não conseguem entender é que quando você faz a constrição da penhora, obedecendo lá os artigos 861 e seguintes, você vai ver em última análise que todos os caminhos regulados no artigo 861 do Código de Processo levam a uma tentativa desenfreada de evitar o leilão dessa cota. Por quê?
Porque no final das contas o juiz não pode enfiar uma pessoa estranha e a pessoa que adquirir essa cota, até mesmo o próprio credor se adjudicar, o que ele vai receber é um direito de liquidação da cota. Porque se os sócios remanescentes não concordarem com a entrada do adquirente, ele não vai entrar na sociedade. Então, ele vai exercer um direito patrimonial em face da sociedade, mas ele não vai entrar na sociedade. Então, eu repito para você, se você vai fazer a constrição patrimonial de uma cota, para e analisa se não vale mais a pena penhorar em primeiro lugar o resultado patrimonial daquela cota. Ah, mas Simone, tem sociedades que escondem a lucratividade. Tem, mas tem umas que não escondem. Então, se você, de 10 situações, conseguir evitar todo esse caminho a ser percorrido no artigo 861, ainda digo para você, você está no lucro. Vai valer muito a pena ter feito isso. Porque, do contrário, você vai ficar seguindo todos esses caminhos aqui. E se a sociedade não der lucro, eu garanto para você que a sociedade não vai ter dinheiro para te pagar. Eu garanto para você que os outros sócios não vão querer comprar. E eu garanto para você que você também não vai ter interesse em adjudicar. Então, todos os caminhos que são tratados aqui também não serão interessantes para você. Então, analise antes. Claro, gente, olha, a gente não pode falar aqui... discutir aqui o sexo dos anjos. Às vezes é a única coisa que tem, não tem lucro, e você vai tentar o que aparece na ordem de preferência lá do Código de Processo em relação aos bens que são penhoráveis. Tá, tudo bem, eu reconheço. Mas não se esqueça, gente, não se esqueça que às vezes a gente se desliga das possibilidades que um mesmo bem pode ter para você em relação a extração patrimonial, né? Espremer esse limãozinho assim, às vezes pode ser um caminho diferente do que esse que está traçado aqui no 861. Outro dia eu recebi a ligação de um amigo meu, que é magistrado, me perguntando, poxa Simone, mas se alguém adquirir uma cota no leilão, em uma penhora de cotas, no final das contas ele vai ter o direito de liquidação de uma cota. Não é? Eu falei, você conseguiu chegar à conclusão exata, à conclusão certa, porque é isso mesmo que vai acontecer. Ele falou, no final das contas é horrível, né? Eu falei, no final das contas é horrível. Então, se eu estou te entregando agora uma possibilidade que é mais vantajosa do que, em última análise, você tentar alienar uma cota sem valor, se ela tiver algum valor, evita que isso aqui seja feito, penhora a renda, penhora a lucratividade dela, que vai te levar num caminho muito melhor. Com isso eu termino, eu só queria realmente fazer essa diferenciação para vocês. Com isso eu me despeço de vocês. Tenham todos um excelente dia, uma excelente noite. E não esquece, subscreve o canal, dá o seu joinha para a gente continuar produzindo um conteúdo aqui bacana e de qualidade. Até a próxima quinta. Tchau!